A igreja pode se assentar? As crianças vão sair com o tio Cleiton? Isso aí? Então, o tio Cleiton já está aí, preparado para ensinar as nossas crianças, e nós vamos ficar por aqui. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de nos colocarmos na Tua presença, Senhor, e aprendermos um pouco da Tua palavra. Queremos te pedir, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor fale aos nossos corações, porque nós estamos sedentos do Senhor, ó Deus. Nós precisamos ouvir as Tuas instruções, nós precisamos render os nossos corações a Ti, reconhecer a Sua majestade, a Sua bondade, a Sua soberania em todas as coisas. Por isso, então, Pai, nós pedimos que, em nome do Teu Filho, que é o nosso único intercessor, o Senhor, ó Deus, venha ao nosso encontro e derrame sobre nós a Tua graça, Pai. Use o Teu Santo Espírito, a instrumentalidade do Teu Santo Espírito, para que possamos nos aprofundar no conhecimento do Teu Evangelho, e assim, Senhor, temos o nosso coração transformado por Ti. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos e nós estamos avançando, e hoje nós vamos entrar no capítulo de número 12. Capítulo de número 12. Como vocês sabem, do capítulo de número 10 até o final agora, a gente vai passar pela semana aquilo que nós chamaríamos, liturgicamente, da Semana da Paixão de Cristo Jesus. A Semana da Paixão de Cristo Jesus, vocês estão me ouvindo? Ok. A Semana da Paixão de Cristo Jesus, ela vai ser crucial para todos aqueles que querem se tornar discípulos de Jesus. A Semana da Paixão, ela é central na vida do discípulo. E ela nos dá muitas experiências da nossa própria realidade. Como nós vimos hoje pela manhã, na paixão de Cristo Jesus, que nós percebemos que o Cristo encarnado, Deus encarnado, ele passa pelas nossas dores, ele passa pelos nossos anseios, ele sente as nossas frustrações, ele é traído, ele é abandonado, ele passa por sentimentos que são da experiência humana, da nossa experiência. Talvez um dos sentimentos mais difíceis que nós temos, o sentimento de abandono. Na cruz, Jesus ele faz uma oração que é uma das orações mais dramáticas das Sagradas Escrituras. Ele olha para o Pai e diz: Pai, por que você me abandonou? Meu Deus, por que me abandonaste? Ele recita um salmo porque talvez ele não tinha o fôlego para orar. O fôlego para orar. Ele cita então um salmo. E ao citar esse salmo, ele nos ensina também que no momento de dor, de dificuldade, quando nós não sabemos o que orar, a melhor coisa que nós podemos fazer é orar as próprias Escrituras. Mas uma das coisas que eu estava pensando ao refletir sobre o início do capítulo de 12 do Evangelho de Marcos, é uma das experiências mais intrigantes que eu tenho como pai. E quando eu era filho, eu nunca pensei nisso. Por exemplo, enquanto eu era filho, eu nunca pensei no custo que o meu pai tinha para manter a família. Sabe? O custo. Hoje eu sei o custo que eu tenho para manter uma família, Mas enquanto era filho, eu não tinha a mínima noção do custo que o meu pai tinha para... E daí agora hoje eu entendo, porque o meu pai reclamava do banho demorado em casa. Hoje eu entendo. Hoje, ao pagar a conta de luz, eu entendo. Poxa, mas por que meu pai reclamava tanto do banho demorado? Hoje eu entendo o porquê meu pai ficava bravo quando eu chegava com nota vermelha e ele pagava o colégio. Eu falava, caramba, hoje eu entendo algumas coisas que eu não entendia enquanto filho. Porque hoje eu sou pai. E existe um custo. Um custo para você ser pai. E Deus sabe disso. Deus sabe melhor do que nós sobre isso, porque Ele sabe do custo que é, e talvez nós não tenhamos essa noção.
Essa noção que muitas vezes nós perdemos. Como filhos de Deus, nós perdemos a noção de qual é o custo. Qual é o custo que Deus tem para ser Deus? E daí talvez você esteja olhando para mim e falando assim, mas, Wellington, uma das prerrogativas de ser Deus é ser onipotente, onipresente, onisciente. Mas isso não quer dizer que não haja um custo. Não é porque Deus aguenta todo o peso do universo, não é porque Deus sustenta todas as coisas, e todas as coisas existem por intermédio dele, não exista um custo. Na primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo, nos versos de 19 a 21, Pedro vai dizer o seguinte: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, perceba, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Mas uma das coisas que Pedro diz aqui é do custo eterno de Deus ter criado todas as coisas. E o custo eterno de Deus ter criado todas as coisas está estabelecido no versículo de número 20. Conhecido antes da criação, o Cordeiro, o Cristo, o sangue do Cristo, conhecido antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, o custo já estava estabelecido. Antes da história se desenrolar, o custo já estava estabelecido. Talvez a gente não pense nisso. Porque a gente só pensa no custo das coisas quando exige o nosso esforço. Por isso que eu falei da experiência como filho. Enquanto filho, eu não entendia o custo de ser o pai, o líder de uma família. A partir do momento que eu me tornei o pai, o líder de uma família, eu entendi o custo. Da mesma forma, assim, existe esse custo. Deus, o Criador de todas as coisas, pagou um preço altíssimo. Não na pessoa do Deus, o Pai, mas na pessoa do Deus, o Filho. Ele paga um preço altíssimo pela sua criação. Sendo assim, eu gostaria de estudar com vocês o capítulo de número 12, e a gente entrar nos primeiros 12 versículos, que é uma parábola. Se você esteve hoje pela manhã, se você não esteve, deixa eu te contextualizar. Hoje pela manhã, nós estudamos os últimos versículos do capítulo de número 11, onde Jesus tem um confronto com os líderes religiosos. Semana passada, nós vimos que Jesus, ele volta ao templo e ele destrói as bancas dos religiosos. E ao destruir as bancas dos religiosos, ao expulsar os vendilhões do templo, Jesus, então, ele suscita a ira de um sistema. De um sistema que se alimentava da fé dos outros. De um sistema que tentava manipular Deus. Então, o Sinédrio, cerca de 71 religiosos, divididos entre chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, e os fariseus e os escribas, esses homens, esses 71 anciões, eles manipulavam as coisas e ao verem o mercado deles destruído, eles foram indagar Jesus. Então, hoje pela manhã, nós percebemos essa indagação, nós estudamos essa indagação. Eles chegam a Jesus e questionam a autoridade de Jesus. Eles falam: quem lhe deu autoridade para fazer o que você está fazendo? E Jesus, como um rabino e um excelente mestre, ele faz uma contra-pergunta. E coloca os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes, em uma sinuca de bico. Ou seja, eles estavam sem saída alguma. Para onde eles corressem, eles seriam pegos. Então, se você não estudou ou não leu o texto pela manhã, eu sugiro que você acesse as nossas redes sociais para acompanhar a série na íntegra. E aqui Jesus ele continua. Então, no início do capítulo 12, Jesus ele continua fazendo o quê? Conversando com esses religiosos.
Então Jesus, como mestre, como rabino, ele propõe uma parábola. E a gente sabe que as parábolas de Jesus, como diz o Tim Keller, em um dos seus livros, ele diz que as parábolas de Jesus são como bombas relógios. Ele lança a história, e as parábolas são histórias, então Jesus, ele lança aquela história despretensiosa. Os seus ouvintes estão desarmados, porque parece uma história despretensiosa, eles estão desarmados, e quando eles caem em si, eles foram pegos pela parábola de Jesus, e eles ficam completamente irados, e é o que acontece ao final do texto que nós vamos estudar. Basta você olhar o versículo de número 12, do capítulo de número 12, você vai ver que os fariseus desejavam, já os mestres da lei, os homens do sinédrio, desejavam matar Jesus. Só não o fizeram porque estavam com medo. Então, qual é essa parábola que Jesus, ao contá-la, cria uma revolução no coração daqueles homens? Veja comigo, e eu gostaria de ler com vocês com alguns princípios. O primeiro desses princípios é este: Deus é paciente, mesmo quando resistimos ao seu chamado. Uma das coisas que é o custo da liderança de Deus, da paternidade de Deus sobre toda a criação, é a paciência que Deus tem para com a sua criação, para com seus filhos. Uma das coisas que talvez nós, na nossa sociedade, hoje na nossa cultura, nós não temos, é paciência. Paciência é uma coisa que está em escassez. Nós não temos mais paciência. Talvez as gerações mais antigas tenham mais paciência do que as gerações mais novas, porque as gerações mais antigas foram treinadas na paciência da fila do banco. Não sei se você lembra, mas eu sou da turma do meio. Eu não sou nem tão velho e nem tão novo. Então eu lembro que quando meu pai tinha uma empresa e eu trabalhava praticamente de office boy para meu pai, eu ia ao banco e ficava horas na fila para pagar os boletos. Então, algumas pessoas iam até com revista, com livro na fila do dia, né, dia 5, agora vai dia 5, começa a vencer os boletos. Então, as pessoas iam com até livros, né, para ficar na fila do banco. E não tinha celular naquela época, gente. Pensa, que absurdo, né? Não tinha nenhum smartphone para você fazer um joguinho e passar o seu tempo. Ou você ficava olhando para a nuca que estava à sua frente, ou você lia um livro. E essa era uma das poucas alternativas. Então as gerações passadas tinham um pouco mais de paciência, mas a nossa geração nem sabe o que é isso. Nós somos a geração da pressa, da correria. Nós queremos tudo para ontem, nada para hoje, tudo para ontem. O hoje já é velho para nós, o presente já é passado. Nós não suportamos nem o presente, nós almejamos o futuro, mesmo que o futuro seja incerto. Mas Deus, ele trabalha com paciência. Perceba, veja só o que o texto vai nos dizer. Está Marcos 11, está errado, é Marcos capítulo 12, e o texto diz o seguinte: Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Perceba uma coisa, Jesus, na sua história despretensiosa, ele começa narrando um homem que constrói algo, que cria algo a partir do nada. A partir do nada, esse homem, proprietário talvez de uma terra, ele constrói uma vinha. E eu não sei vocês, mas talvez para nós, leitores do século XXI, uma vinha pareça pouco tempo de construção. Mas para quem conhece, para construir um vinhedo que comece a produzir uvas, leva-se anos. Anos. Tempo. Então esse homem, a partir do zero, do nada,
ele constrói um vinhedo. E aqui é lógico, Jesus está lançando a mão das metáforas, das imagens. E perceba, a imagem que Jesus lança aqui é que Deus, o nosso Pai, com paciência e amor, cria o ambiente ideal para o nosso crescimento e prosperidade em todas as áreas da vida. Deus, de maneira graciosa, a partir do nada, é o que diz Gênesis, capítulo número 1 e número 2. A partir do nada, ele cria todas as coisas. Ele cria, e perceba, um grande jardim. Aqui, Jesus ele muda simplesmente a metáfora. O Deus que cria todas as coisas, cria um vinhedo. Uma outra imagem que fica muito clara é a segunda parte. Ele cria um vinhedo e ele arrenda esse vinhedo aos lavradores. Na verdadeira economia da criação, Deus, em seu amor e paciência, nos concede o privilégio de usar e cuidar do que é dele. Como arrendatários, somos chamados a gerar frutos e dar o devido retorno ao verdadeiro dono. Essa é a verdadeira economia da criação. Eu sei, muitas vezes nós pensamos que Deus nos dá as coisas, mas a Bíblia não afirma isso. Todas as dádivas que Deus propõe a nós é um empréstimo. A Bíblia afirma que nós somos mordomos daquele que criou todas as coisas e que nós devemos usar as nossas coisas com mordomia. Perceba, existe aqui uma tensão da teologia bíblica com a nossa visão de mundo. A nossa visão de mundo vai dizer o seguinte: você é dono da sua própria vida. A nossa visão de mundo vai dizer: você precisa conquistar todas as coisas pelo seu próprio mérito. Mas a Bíblia diz: não, todas as coisas são de Deus. Deus, ele concede as dádivas a você. E Deus concede, dá dádivas aos seus filhos. Mas essas dádivas não são simplesmente dadas. Elas são arrendadas. Ele continua sendo o dono de todas as coisas. Ele empresta essas coisas a vocês. Ele deixa que você use essas coisas para que você dê a devida glória a Ele. Muda um pouco a nossa visão. Então, se aquilo que eu tenho, de fato não é meu, mas é dele, eu preciso começar a usar direito as coisas que eu tenho. Se aquilo que eu tenho, em algum momento da história, eu vou prestar contas daquilo que ele me deu, isso fica claro, a parábola dos talentos. Na parábola dos talentos do Evangelho, nos Evangelhos, Jesus vai dizer que Deus ele dispensa, mais uma vez, uma imagem, Deus ele dá talentos às pessoas. A alguns eles dá outros ele dá 2, a outros ele dá um pouco mais. E cada um tem a oportunidade de gerar o quê? De gerar dividendos com esses talentos. De gerar riqueza, de gerar prosperidade. Olha só que coisa bacana que eu estou falando hoje, hein? Deus nos dá talentos para gerar prosperidade. Não faça simplesmente um corte dessa frase. Não faça um corte dessa frase. Pegue o contexto completo. Por favor, hein, gente? Deus nos dá talento para gerar prosperidade, e isso fica claro. Tanto que ao final da parábola, aquele que é fiel é aquele que gerou prosperidade com o talento que dele recebeu. Porque ele precisa devolver esse talento a quem? A Deus. Não é dele. Ele pega aquilo que Deus deu a ele, ele presta contas daquilo que Deus deu a ele, e ele devolve tudo para o Senhor de todas as coisas. Tanto que aquele que não gera talento algum, que não gera prosperidade alguma com aquilo que Deus lhe deu, ele é dito como um servo mau. Ele é tido como um servo infiel. Era preferível que ele fizesse o quê? Perdesse. Mas fizesse algo, do que não fizesse nada.
Perceberam essa realidade? A realidade de que Deus, ele nos dá todas as coisas. E veja, o Mike Gorin, ele vai dizer isso exatamente sobre Israel. Israel é colocado na encruzilhada das nações e no umbigo do universo. Um povo em exposição, visível para as nações. Israel sabia que vivia sob constante observação do mundo à sua volta. Israel deveria viver sua história como algo encenado diante dos olhos dos povos ao seu redor, sempre ciente de que o que estava em jogo era a própria glória de Deus. Então, Deus nos concede as nossas dádivas para que nós pudéssemos o quê? Glorificá-lo. Esse é o contexto. Então Jesus começa a sua história despretensiosa dizendo que um proprietário de terras cria um grande jardim, um grande vinhedo. E esse vinhedo produz uvas e ele arrenda a algumas pessoas. E essas pessoas deveriam repartir o lucro com ele. Então perceba como continua essa história. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Perceba, Deus, ou melhor, o Senhor da terra, chega no tempo devido. Ele fala, bom, as pessoas plantaram, as pessoas usaram do meu jardim, as pessoas produziram prosperidade, agora eu preciso daquilo que é meu. Então ele envia alguns servos, e o texto diz que ele envia alguns servos. E se você perceber, e se você continuar lendo o texto, a ideia de enviar se repete várias vezes. Várias vezes. Em alguns momentos, Deus envia alguns servos, eles são espancados, outros eles são humilhados, alguns morrem. Mas a ideia principal é o seguinte: Deus, em sua paciência e amor, nos envia pessoas fiéis para revelar sua vontade. Mesmo assim, muitas vezes nos recusamos a dar a Ele a glória que lhe é devida. Deus, em sua paciência e amor, nos envia os recados, revela a sua palavra, mostra a sua vontade. A pergunta é se nós estamos dispostos a ouvi-la. O que nós fazemos com os servos, ou melhor, o que nós fazemos? Deixa eu tirar os servos daqui, tá? Para vocês não me incluírem nessa imagem. Porque talvez no final do culto vocês queiram me bater, eu não quero passar por nada disso. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que nós fazemos com os recados, com as mensagens que Deus nos envia de maneira direta? Como nós tratamos isso? Deus fala ao nosso coração. E perceba, os lavradores, eles parece que eles não ouvem os servos. Eles rejeitam. Eles rejeitam qualquer atitude ou qualquer aproximação do dono da lavoura, daquele que criou todas as coisas. E se eles ouvem, eles ignoram. Você ignora aquilo que Deus revela a você? Aquilo que Deus fala a você através da palavra? Você fecha os seus olhos? Você fecha os seus ouvidos? Você finge que você não ouve? Qual é uma forma da gente desonrar a Deus? Uma forma de você desonrar a Deus é você não ouvi-lo. Você sabia disso? Que o princípio de honra oriental é você ouvir a pessoa que você considera maior do que você. Você considera alguém maior do que você.
e você considerar essa pessoa maior do que você, mais sábia do que você, uma forma de você honrar essa pessoa, que é maior do que você, que é mais sábia do que você, é você parar e ouvir essa pessoa. Você considera Jesus maior e mais sábio do que você? Se você considera Jesus maior e mais sábio do que você deveria fazer o quê? Parar e ouvi-lo. Parar e reconhecer a sua voz. É interessante que no Evangelho de João, Jesus diz que as ovelhas dele, que aqueles que são chamados segundo a sua graça, reconhecem a sua voz. Reconhecem a sua voz. Veja, Deus em sua graciosa paciência continua a nos chamar, mas frequentemente resistimos. Transformamos suas boas dádivas em ídolos e reivindicamos o que é dele como se fosse nosso. Deus, em sua graciosa paciência, ele continua a falar, a nos avisar, a nos chamar, a falar conosco, a exortar o nosso coração. Mas frequentemente, nós resistimos. Nós transformamos aquilo que é dádiva em ídolos. E nós reivindicamos aquilo que é dele como se fosse nosso. Será que de fato nós vivemos dessa forma? Então, se nós vivemos dessa forma, uma das coisas que nós precisamos fazer urgentemente na nossa vida é arrependimento. Não existe outra palavra. Nós precisamos examinar o nosso coração e, ao examinar a realidade do nosso coração, a mais profunda realidade do nosso coração, nós precisamos confessar que nós trocamos a adoração. Nós passamos a adorar as coisas criadas ao invés do Criador, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Mas existe ainda uma segunda realidade que o texto, que a parábola vai nos mostrar. Rejeitar o filho é rejeitar aquele que o enviou. Isso é um ato de insanidade espiritual. Rejeitar o filho é rejeitar aquele que enviou. Perceba uma coisa que o texto mostra. A paciência misericordiosa e amorosa do Senhor do vinhedo. A paciência misericordiosa e bondosa do Senhor do vinhedo faz com que ele não desista dos lavradores. Faltava-lhe ainda um para enviar. E perceba, o seu filho amado. Faltava uma única pessoa para esse Senhor enviar. Ele envia os seus servos falam, tentam, argumentam, mas os lavradores não querem ouvir. Resistem firmemente. Ignoram, não o honram, apesar de usarem a sua terra e aquilo que ele criou. Daí existe uma última alternativa. E perceba, veja o que o texto está dizendo. Ele usa quase que uma linguagem escatológica aqui. Existe uma última alternativa nesse caminho. E essa última alternativa é ele enviar o seu filho amado. Veja, Jesus faz referência à linguagem do batismo encontrada em Marcos capítulo 1, verso de número 11. Este é o meu filho amado. E ele faz uma ligação consigo mesmo. Por fim, o enviou dizendo: a meu filho, eles vão o quê? Ao meu filho respeitarão. Em outras palavras, o meu filho eles vão ouvir. Porque quando o filho é enviado, é como se fosse o próprio pai sendo enviado. O texto deixa bem claro, perceba,
os lavradores, os trabalhadores do vinhedo, dizem: se nós matarmos o filho, nós matamos o herdeiro. E tudo então será o quê? Nosso. Os teólogos dizem aqui que existem duas possibilidades. A possibilidade dos trabalhadores pensando que o senhor da vinha morreu, mas a outra possibilidade é que o senhor da vinha desistiria da vinha se não tivesse mais herdeiros. Ele teria que automaticamente liberar a vinha aos trabalhadores. Talvez a mais coerente de todas as teses seja essa segunda. Mas perceba, o princípio aqui envolvido é que a voz do filho é a voz do pai. Quem recebe o filho, recebe também o pai. Isso nós podemos ver essa realidade em João, capítulo 10, verso de número 30. A voz do filho é a voz do pai. Quem recebe o filho, recebe o pai. Mas o que os trabalhadores fazem? Eles ouvem, eles respeitam, eles honram. Agora, deixa eu trazer isso aqui para a nossa realidade, para a sua e para a minha realidade. Porque nós somos discípulos de Jesus no século 21. Talvez você tenha aqui tempo de escola dominical, de culto. Você nasceu em uma igreja evangélica. Talvez você começou hoje em uma igreja evangélica. Talvez você entrou aqui pela primeira vez. Talvez você está começando hoje em uma igreja reformada. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Na nossa cultura, a gente ouve muito a respeito de Jesus. Jesus, na nossa cultura, na cultura ocidental, ele é um dos pilares. Ele é um dos pilares. Ele é uma das pessoas mais conhecidas. Ele é uma das personalidades do mundo ocidental. Ele não é um desconhecido. No entanto, ser uma pessoa conhecida não lhe faz ser uma pessoa ouvida. Ser uma pessoa honrada. Você pode conhecer uma pessoa e ao mesmo tempo não honrar essa pessoa. Você pode conhecer uma pessoa e você pode não ouvir essa pessoa. Não é verdade? O fato de você conhecer quem é Jesus, o fato de você vir a uma igreja evangélica, o fato de você ler a Bíblia, não faz algo que os evangelhos diz que deveria acontecer. Em determinado momento do texto dos evangelhos, do evangelho de Mateus, Jesus, ele envia os seus discípulos. E ao enviar os seus discípulos, Jesus dá autoridade a esses homens. Jesus, então, ele dá autoridade aos seus discípulos e eles saem pelas cidades, pelas ruas, expulsando o demônio, pregando o evangelho e curando as pessoas. E quando eles voltam felizes. Felizes. Felizes porque os demônios foram submetidos à autoridade que Jesus tinha dado a eles. Felizes porque eles curaram pessoas e pregaram o evangelho do reino. Mas, em determinado momento da conversa, Jesus para e fala: vocês não devem estar felizes porque, pelo motivo dessas experiências fantásticas que vocês tiveram. Vocês devem estar felizes porque eu os conheço. Porque os seus nomes estão arrolados no livro da vida. Porque eu os conheço. Em outro determinado momento, Jesus vai dizer que alguns chegarão nos últimos dias e dirão: em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos milagre, em teu nome nós pregamos o reino. E Jesus vai dizer: eu não os conheço.
Você pode estar fazendo coisas para Jesus. Você pode estar frequentando uma igreja. Você pode estar lendo a Bíblia. Mas você pode não estar honrando o Cristo. E era isso que estava acontecendo aqui. Porque perceba, eles olham e falam, vamos matá-lo. Qual que é a ideia contida aqui? O David Gallard diz o seguinte, os humanos pensam que, ao apagar Deus de suas vidas, podem controlar seus destinos. E é isso que eles estão tentando fazer. Nós vamos matar o herdeiro. Nós vamos matar aquele que veio em nome do Pai. E ao matar aquele que veio em nome do Pai, então a gente vai fazer o quê? Nós vamos apagar o nome desse pai da história. Porque era isso que acontecia quando o herdeiro morria. Então, muitas vezes, nós tentamos controlar o nosso destino, tentando apagar Deus das nossas vidas. Nós tentamos controlar os nossos destinos na forma terrena, na forma eterna. Mas veja o que o David Gallard diz no final. Isso revela a tolice completa da rebelião contra Deus. Porque, veja, independente do que você faça, Deus continua sendo Deus. E aqui está uma das coisas mais maravilhosas da teologia. E da essência de quem é Deus. Deus não muda por causa de mim, por causa de você. Deus, ele não muda. Ele não fica mais forte, mais poderoso. Nós temos essa ideia infantil de que quando nós adoramos, Deus fica cheio de alegria lá no céu. Deus não fica cheio de alegria nos céus porque nós adoramos Ele aqui. Você me desculpa. Deus tem uma legião de anjos na eternidade que o adoram. E talvez seja bem melhor do que o nosso louvor aqui. Seja bem melhor. Talvez os instrumentos, a forma que eles tocam, sejam 1000 vezes melhor. Afinal de contas, eles estão na eternidade. Deus, ele continua sendo quem ele é, apesar de você. Então, não está centrado em você. Então, você se rebelar contra Deus, contra quem Ele é, contra a sua soberania, você não ouvi-lo, você tampar os seus olhos, fechar os seus ouvidos, cara, isso só prejudica você. E perceba, Deus, ele envia pessoas, Deus revela a sua palavra, Deus envia Cristo Jesus para te dizer isso. Para dizer que Ele te ama e Ele quer transformar a sua vida. Agora, uma última realidade que o texto me ensina é que mesmo quando parece que Deus perdeu, Ele sempre vencerá. Daí o texto do Marcos 12, lembrando, está errado ali Marcos 11, é Marcos 12. A partir do verso de número 9 diz: o que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros? Vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? E perceba o que Jesus faz aqui ao final da parábola. Jesus, ao final da parábola, ele expõe a fragilidade, o discernimento da teologia dos fariseus. Uma abordagem seletiva que eles faziam, que buscavam a sua própria glória em vez da glória de Deus. Jesus expõe quem os fariseus são. Jesus expõe quem os religiosos são. Que eles estavam buscando a sua própria glória, a sua própria vontade diante da palavra de Deus. Por quê? Porque eles manipulavam a palavra de Deus. Ao manipular a palavra de Deus, eles achavam que eles estavam o quê? Vencendo. Daí Jesus olha para eles e diz: vocês nunca leram. Vocês nunca leram. E daí Jesus cita
um dos livros mais populares do Antigo Testamento, que é os Salmos. Vocês nunca leram isso no livro de Salmos? Espera aí, para quem que Jesus está falando? Para os teólogos da época, para os mestres da lei, para as pessoas que ensinavam outros a respeito de Deus. Então Jesus ele olha para aqueles homens e fala assim, vocês nunca leram? O que vocês estão ensinando às pessoas? E ele então coloca essa realidade. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Perceba, originalmente, descartada como sem valor, Deus transforma essa pedra rejeitada na pedra angular. A peça fundamental que garante a estabilidade, a simetria de toda a estrutura. Essa pedra angular pode estar no topo de uma coluna, no arco de uma fundação, no arco ou na fundação de um edifício. Então a gente percebe que a pedra angular era colocada em 3 áreas da construção civil daquela época. Primeiro, na fundação de um prédio, a pedra angular, imutável e essencial, representa Cristo como um fundamento seguro sobre o qual toda a vida espiritual e prática cristã são edificadas. Ele é a base imutável que sustenta a fé e a esperança do seu povo. A pedra também, essa pedra angular, está na construção de um arco. É a pedra angular vital e integradora, simboliza Cristo como aquele que une e sustenta todos os aspectos da vida cristã. Ela é central para a coesão e a harmonia da comunidade da fé. E a pedra angular, no topo de um pilar. A pedra angular, proeminente e exemplar, representa Cristo como o ápice, o modelo supremo para a igreja. Ele é aquele que mantém a integridade espiritual e orienta a adoração e a prática cristã. Então, quando o Cristo olha e fala, vocês estão rejeitando aquele que é a pedra angular, ele está falando destas realidades. Jesus está dizendo, sem mim, sem a minha pessoa, vocês não conseguem edificar absolutamente nada na vida de vocês. Vocês não têm fundamento, vocês não têm coesão, vocês não têm princípios, vocês não têm sustentabilidade. Sem a minha pessoa, vocês não existem. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no livro de Atos, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Porque sem ele essas realidades não existem. Cristo é a pedra angular. Ele é o sustentáculo de todas as coisas. Então aqui surge a pergunta, talvez a pergunta derradeira. Cristo, ele é a sua pedra angular? Ou você a rejeitou? Cristo, ele é o sustentáculo de todas as coisas na sua vida? Cristo é o que dá forma, porque a pedra angular, ele dá a forma àquilo que você está construindo na sua vida. Sabe? Ele dá a forma. Se Cristo não é a pedra angular da sua vida, o que é então? O que é? E diante dessa pergunta, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, a você abaixar a sua cabeça e você a orar e perguntar ao seu coração se Cristo é a sua pedra angular. Vamos receber a bênção e orar mais uma vez ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que tivemos de ouvir a tua palavra, a exposição das Sagradas Escrituras, e que ela transforme os nossos corações. Que ela nos mude, que ela nos molde, ó Deus, a sua vontade, a sua graça,
para que possamos experimentar dia após dia a respeito de Jesus, Senhor. Nós pedimos isso em nome do Teu Filho. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.